Pessoal, olá a todos. Vamos hoje pensar sobre um tema que eu estava também refletindo e que a gente tem visto, né? Muito se fala de como que o nosso famoso triângulo de ferro, né, ficou um pouco obsoleto, de que não é mais, não basta mais entender e atender ao que está previsto nele. Mas até para quem às vezes não conheça, dentro do gerenciamento de projeto é chamado de triângulo de ferro, a limitação, né, pelos três eixos fixos, vamos por assim, relacionados a escopo, tempo e custo. E aí, como entender isso de uma maneira um pouco mais simples, né? Fazer uma analogia aqui para ficar um pouco mais claro para quem não é tão habituado com esses termos. Bem, vamos pensar o seguinte: você vai fazer um pedido de uma pizza por delivery, de sua preferência, e aí nisso você seleciona o que você deseja, uma pizza de frango, o valor que está lá previsto para você pagar no ato da entrega é de R$ 50 e o tempo estimado é de 40 minutos a 1 hora. Então, nisso daí, você estabeleceu o seu escopo, é uma pizza de frango, você estabeleceu o seu custo e estabeleceu o seu tempo. Esse triângulo, eu não quero abordar hoje as limitações associadas a, por exemplo, ora, mas se eu quero aumentar o meu escopo, se eu quero 2 pizzas, eu necessito também mexer em uma outra variável, por exemplo, no custo. Mas eu queria trazer para, digamos assim, pegamos que esses sejam itens básicos dos nossos contratos, dos nossos projetos, até dos nossos planos e realizações que temos, digamos assim, tem se falado que é algo, não vou usar o termo ultrapassado, mas que é algo que já tem ficado para trás, né? E aí se apresentam-se outros conceitos de avaliar sucesso dentro do projeto. Porém, aí eu vou pegar essa mesma analogia que eu fiz e vou convidar você a fazer uma reflexão. Bem, se por acaso essa pizza que você solicitou, se ela ao invés de vir uma pizza de frango, vir uma pizza de brócolis, ela demorar 3 horas para chegar na sua residência e ao te entregar ainda lhe informar que houve um custo adicional de R$ 30 e que o valor total, portanto, será de 80. Você como cliente vai ficar satisfeito nessa situação? Então, tipo assim, o que é o cuidado que a gente tem que ter com a evolução das metodologias é, de projeto? É uma atenção para a gente não esquecer do básico. A gente, é óbvio que hoje em dia, para se destacar dentro do mercado, fazer o básico não é o suficiente. Então, coisas ao longo desse processo, que a gente fez uma mera analogia, né? Sabemos que é muito mais complexo que isso, mas para facilitar os entendimentos, os termos, então pensa, coisas complementares como o bom atendimento dos profissionais envolvidos com o cliente, o cliente ser surpreendido, por exemplo, além da pizza, com, por exemplo, uma sobremesa grátis. E esses pontinhos a mais que é possível galgar e entregarmos mais valor ao nosso cliente são muito bons. Porém, a gente não pode esquecer de fazer o básico. E às vezes a gente desvia-se de fazer o básico para tentar fazer o excelente, o magnífico. É óbvio, a gente não pode perder isso de foco, mas principalmente dentro do gerenciamento de projetos, em projetos grandes e de nível de seriedade elevado, a gente tem de se ater a alguns compromissos básicos que é esperado. Escopo, tempo e custo são algumas das variáveis, ou melhor, são alguns dos parâmetros que mais influenciam a um gerente de projetos ter, por exemplo, um problema ou causar um problema para a sua organização. Então, pessoal, tipo assim, é muito importante que a gente evolua, só que a gente não pode esquecer que quando a gente evolui, se presume que aquilo que era tido como básico já está entendido, já está aplicado.
não podemos dar um passo de evolução e esquecer da nossa base. Então, é isso daí. É um breve comentário. Em breve, espero poder também falar um pouco mais sobre aí sim o aspecto de restrição, mas por hoje é isso. Essa preocupação da gente não esquecer de ter nossa preocupação com o tempo, com o escopo e com o custo dos nossos projetos. Obrigado.